E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula, vai ser um pouco longa, porque eu vou falar de um texto que é bem grande, tá? De um tema que é bem grande, na verdade. A gente vai fazer obviamente de maneira um tanto quanto resumida, mas bem objetiva, uma descrição da história da psicologia moderna, dizendo como ela surgiu, de onde ela veio, tal, né? Baseado no texto, no livro de Duane Peixoto e Sidney Allen Schultz, né? É um livro bem legal para você que vai fazer o curso de psicologia. Estou pensando nesse momento que é muito interessante que você escute aí essa aula. A gente vai abordar aí de uma maneira geral todos os princípios desde o fundamento até hoje, tá? É interessante que, se você tiver alguma dúvida, se você precisar levantar algum questionamento, dar alguma sugestão, você entre no nosso site, é www.ipsi.com.br, faça suas considerações, né, e que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo essas dúvidas. Vamos lá, então vamos começar, né? Para vocês entenderem bem, é o seguinte: a psicologia, ela não é uma disciplina tão antiga, é um negócio meio novo, assim, até. Não é algo que surgiu aí há centenas de milhares, assim, décadas, há centenas de milhares de anos, tipo, décadas, obviamente, ela surgiu, mas milhares de anos com a medicina está aí desde os tempos antigos, tal. Vamos lá. Embora a psicologia ela não seja uma disciplina muito antiga, já que os questionamentos que a gente faz são meio que filosóficos, teológicos, né? Mais ou menos assim, não são os mesmos, né? Mas são parecidos, tá? A única diferença, pelo menos a princípio, que eu consigo lembrar, são os tipos de pergunta, os tipos de questionamento e os referenciais teóricos que emergem essencialmente do campo científico. Embora hoje, acho que tanto a teologia quanto a filosofia, eles abarcam um pouco mais de ciência, né? A psicologia como disciplina, ela surgiu com os fisiologistas lá atrás, tá? Tentando mostrar como o mecanismo humano funcionava, né? Como assim? Na época do Poltergeist, né? Olha esse Poltergeist é o nome de um demônio, caraca, de um filme, né, também. Na época do Zeitgeist, que foi o momento de apogeu da sociedade alemã, da sociedade lá da sociedade germânica, de uma maneira geral, nos jardins dos ricos tinham lá muitos robôs, né? Mas esses robôs eram aqueles robôs mais primitivos, né? Mecânicos, né? Por exemplo, você entrava na casa de uma pessoa rica, nos jardins era comum ter aquelas esculturas de ferro que ia se mexendo, né? E aí, naquela época, rolou meio que um insight do pessoal dizendo que o ser humano poderia funcionar mais ou menos daquela mesma forma, né? Aí os fisiologistas eles começaram a tentar mostrar como o ser humano funcionava a partir do ponto de vista de mecanismo, né? Mecânica, do mecanicismo que chamam aí, né? Mais tarde, um cara chamado Wundt contribuiu criando o primeiro laboratório experimental de psicologia, né? A gente costuma dizer, aliás, erroneamente, a gente costuma pensar, associar, né, psicologia a Freud, Sigmund Freud. Algumas pessoas acham que ele é o pai da psicologia, mas não. O pai da psicologia é o cara que realmente a gente pode dizer assim, começou a psicologia, foi o Wundt. Tá? Porque foi ele
criou o primeiro laboratório. Depois surgiu um cara chamado Hall, que fundou lá o primeiro jornal de psicologia. Tá? Outro cara chamado McQueen, que foi o primeiro docente, né, de psicologia, e fazendo com que a disciplina ela fosse reconhecida lá nos meios, né, nos círculos acadêmicos. Vamos lá, eu estou falando de um cara que chama Wundt, estou chamando de outro cara que chama Hall, H-A-L-L, como se fosse Hall mesmo de caminho. O cara era americano, tá? Depois o McQueen. Por que eu não estou falando datas? Porque eu quero que você também estude, né? Quero que você vá lá e descubra, vá no Google quem foi Hall, fundador do Jornal de Psicologia. Foi Wundt, Wilhelm Wundt. Eu quero que você coloque lá no Google, dê aquela pesquisadinha básica, até para que você entre aí num processo de busca de conhecimento, né? Não fique só sendo aí um sugador, né? Mas enfim, por volta de 1908, a psicologia ela foi conceituada como um estudo do comportamento por um cara chamado McDougall, né? E esse cara meio que delineou como uma ciência do comportamento. A psicologia ela foi precedida aí por uma época de apogeu, né? Foi a época do que eu falei, Zeitgeist, né? Uma época em que o milagre das máquinas ela era muito emergente, né? Se desenvolvia numa velocidade ímpar. E isso influenciou diretamente o pensamento acerca da natureza humana. E foi isso, né, que alimentou a nova psicologia. Foi isso que serviu de combustível, né? Que funcionou como se fosse algo que alimentasse a nova psicologia. Fora que foi um momento de avanço, né, com as ideias de Galileu, de Newton. Então era um momento meio propício. Geralmente quando a gente fala em apogeu dos estudos, né, apogeu de invenções, de tecnologia, a gente fala de Alemanha. A gente não fala de Inglaterra, né, nem de Estados Unidos. Por quê? Porque nessa época aí do Zeitgeist, a Alemanha era o lugar onde deram... Primeiro que os alemães eles sempre tiveram aí esse espírito de pesquisador, de cientista, né? Se você for ver a Alemanha nazista, né, abre aspas aí, ela está lá muito à frente dos outros países em relação à tecnologia, estudo e tal, né, fecha aspas. E abre aspas de novo, né? Aliás, abre parênteses aí. O fato da Alemanha nazista estar sempre à frente do ponto de vista tecnológico, de conhecimento, na época da Segunda Guerra, foi algo muito bom. Porque, bom no sentido de, não foi bom, né? Foi bom no sentido em que a gente vai aplicar agora. Foi bom porque fez com que os grandes estudiosos eles saíssem da Alemanha e se dispersassem pelo mundo, né? Eles não corroboravam as ideias da Alemanha nazista, que eram antissemitistas, nacionalistas, socialistas, né? Nacional-socialistas. Então os caras meio que saíam de lá e iam para Estados Unidos, iam para outros países da Europa que não estavam ainda dominados, né? Mas enfim, fecha parênteses aí. O que eu quero dizer é que a Alemanha, por conta desse espírito, eles sempre estiveram à frente aí do ponto de vista de estudo e tecnologia. Por isso foi que a psicologia surgiu com mais força lá, né? A informação deve ficar clara que assim, a psicologia ela surgiu no momento em que as leis da física poderiam explicar o ser humano. E essas leis estavam em alta, né? Surgiu no momento em que o relógio acabava de ser inventado, né? E isso enfatizava que a gente poderia prever e controlar o comportamento do mundo. Ou seja, a gente achava naquele período que era possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fenômenos, né, por meio aí da física, por meio da mecânica, né? Nesse sentido, surgiu a crença que a gente chama de... É uma escola filosófica, na verdade. A gente chama de determinismo. Tá? O determinismo pensa que tudo é determinado por eventos passados que desencadeiam um efeito, né, que é a relação de causa e efeito. Nesse momento, nesse contexto, né, surgiu também a questão do reducionismo, né? O que é isso? O reducionismo também é uma corrente filosófica, assim como o determinismo, mas que tem fé que as coisas, que os fenômenos eles podem ser reduzidos para uma análise mais específica, tá? Então, nesse momento em que os estudos da psicologia emergiam junto das explicações físicas, né, do mecanicismo aí, da invenção do relógio e tal, surgiu também esses conceitos de determinismo
Tudo determina tudo isso toda causa ela tem um efeito antes, tem um efeito, né? Tudo tem uma causa anterior e um efeito posterior, né? Causa é a relação de causa e efeito. Isso que eu estou chamando de Zeitgeist é um momento em que os ricos tinham condições de ter máquinas, né? Então a gente começou a acreditar, ver aqui e falar, pô, o ser humano de repente deve funcionar de uma maneira parecida, né? Análoga. Os pensadores eles adotaram uma perspectiva até certo ponto dizendo que o homem e o universo agiam de modo meio que parecido, o que é mais ou menos verdade, né? Acho que a gente não pode ser ortodoxo para ter 100% de crença nisso aí. A gente tem que refletir e entender que faz certo sentido. Um marco bem legal foi a transição da Renascença, né, da ciência moderna. Isso meio que libertou as pesquisas que eram magias de dogmas teológicos tradicionais, que haviam controlado aí durante séculos a nossa estrutura. Aí depois veio Descartes, né, falando aí, fazendo com que a evolução da ciência fosse mais rápida, né? Os positivistas, repletos de conceitos, que propunham e levantavam diversas teorias, né, falando de coisas do ponto de vista materialista do pensamento, né? Enfim, a gente teve aí muitos eventos, né? A psicologia, mas o que interessa é a psicologia como a gente vê hoje, né? A psicologia que a gente vê hoje teve grande influência dos fisiologistas, que eram os caras que começaram na psicologia. A psicologia ela não começou como psicologia. Pô, o cara não sabia que tinha lá um processo mental. Ele acreditava que aquilo ali era parte do organismo do ser humano. Tinham lá os médicos que iam fazer alguns estudos, né? Um que vale a pena a gente falar é um alemão que chama Johannes Miller, né, que foi o precursor aí. Um outro cara que se chama Fichtner, tá? Teve aí o inglês que eu falei acima, que é o Marshall Hall. Foram épocas aí dos fisiologistas, eles estudavam, eles queriam saber basicamente como o cérebro funcionava. No século XIX a gente descobriu os neurônios, foi algo bastante legal, a sinapse, né? E essas descobertas elas serviram para apoiar a imagem mecanicista e materialista do mundo. Pô, se a gente lá atrás, né, a gente estava pensando, pô, o homem de repente funciona como uma máquina e tal, que era o conceito do determinismo, do reducionismo vinculado ao mecanicismo, agora a gente conseguiu meio que endossar esse raciocínio, por conta da descoberta dos neurônios e das sinapses, né, que são as formas como as informações são passadas do cérebro para o sistema nervoso. Aliás, o cérebro é parte do sistema nervoso que vai para o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vou fazer, só para falar o que eu disse aqui, vou fazer um adendo, abrir parênteses. O ser humano tem um cérebro, dentro do cérebro a gente tem uma espinha, né? E dentro desse, a gente chama de sistema nervoso central. Que tem lógico, falando do cérebro, mas dentro do cérebro tem outros órgãos, né? O cerebelo aqui atrás, tem o tálamo, a hipófise, né? Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Tem aqui a medula, né? Dentro da coluna. Toda essa estrutura, ela é cheia de terminações nervosas que são como se fossem tentáculos. Esses tentáculos se colam em outros tentáculos, né? Que são os neurônios, né? São os axônios dos neurônios falando uns com os outros. Esses tentáculos chamam axônios. Esses axônios estão lá conversando um com o outro e a sinapse o que é a sinapse? A sinapse é essa informação vindo para esse outro neurônio, vindo para esse outro neurônio por meio dessa terminação nervosa, desses cabos, né? Isso que se chama sinapse, tá? E aí, desses axônios, vem para outro neurônio que se liga aí ao sistema nervoso periférico, que é onde a gente recebe os estímulos, né? Pô, o estímulo vem para o sistema nervoso periférico, que é, por exemplo, a pele, né? Os nervos que estão na pele. Esses nervos mandam informação por meio dos meus axônios, até a minha medula, que manda para o meu cérebro e processa e devolve com uma ação. Fecha parênteses, né? Vamos voltar. Essas descobertas do neurônio e da sinapse foram assim, algo que corroboraram, que sustentaram a ideia mecanicista e materialista do mundo que a gente já estava meio que pré-formulando lá atrás. E como eu falei, por que na Alemanha? Pô, sempre que a gente fala de psicologia, a gente fala de Freud, a gente fala não sei de quem, fala de Fichtner, fala de Johannes, só nome alemão, só nome germânico. Por quê? Porque, como eu falei, a Alemanha naquele momento era um terreno meio mais fértil para o surgimento dessas ideias.
Porque primeiro que eles são mais abertos, né? Você vê agora, vamos pegar o exemplo dos sírios aí, da guerra síria. A Alemanha foi um dos primeiros países que abriu as portas. Ponto. Os caras estão sempre à frente da gente do ponto de vista ideológico, né, e tecnológico também. Isso é certo que se diminuiu um pouco depois da Segunda Guerra, mas um pouco, né? Se você for analisar friamente, a Alemanha ainda está na frente da gente. Aliás, da gente no sentido assim, sociedade como um todo. Naquela época a Alemanha já estava na frente, ela era um terreno fértil. Pô, uma ideia, se mostrasse pautável, ela era estimulada. Né? E lá a Alemanha até hoje é referência aí na área. Muitos dizem que Wundt, como eu falei lá atrás, ele é o pai da psicologia. Eu acredito nisso particularmente, né? Por que eu acredito nisso? Porque ele criou o primeiro laboratório experimental, tá? Eu acho que é por aí as coisas que vão, né? Mas isso não é um fato que é bem verdade. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns teóricos que eles alimentam uma ideia de que Fechner que era um fisiologista, foi o cara que realmente começou lá a trabalhar esses conceitos, tá? Só um minutinho, que a nossa câmera está acabando a bateria, a gente precisa ligá-la, né? Porque senão você vai ficar sem informação. Vamos fazer a ligaçãozinha, voltando, dando informação ao nossa câmera. Vamos voltar. Como eu estava falando, porque Fechner e os fisiologistas que realmente começaram a estudar nesse sentido. Mas na minha opinião não, na minha opinião foi Wundt e o estruturalismo que começaram a psicologia. E foi o cara que fez o primeiro laboratório. Embora o Fechner e os outros fisiologistas estudassem isso, eles não chamavam de psicologia, eles tratavam isso como algo ligado à medicina. E já Wundt não. Wundt falou, não, isso é psicologia, eu vou estudar vou estudar assuntos relacionados a isso. Então eu acho que é ele que é o cara. Mas uma dúvida, se você tiver que responder isso numa pergunta, é bom você perguntar para o teu professor quem ele vai considerar o pai, né? Psicologia. Mas eu te garanto que se você colocar Wundt, ele não vai colocar errado, não. Tá? Se você colocar Fechner e algum dos fisiologistas, também não vai dizer que foi errado, não. As obras de Wundt, elas tinham lá muito de estudo sobre distorção, sobre percepção, sobre concepção. E isso é o que é o diferencial, né? Existem indícios, inclusive, de que um outro cara chamado Titchener, com estruturalismo, ele alterou textos do Wundt, né, para aproximar suas conclusões a algo endossado pelo professor. Só para vocês entenderem, Titchener e Wundt um era professor do outro, entendeu? Então, os caras, o Titchener, ele foi para os Estados Unidos depois, tal, é alemão também. E aí meio que ficou, entre aspas, famosinho e tal, e o pessoal meio que acreditava mais nele, né? Acreditava nele, só que parece que ele alterou os textos do Wundt. A gente não sabe ao certo, as pessoas conjecturam demais. Muito da psicologia experimental, ela está no estado em que está, né? E ela está lá presente nos Estados Unidos porque eram os americanos o maior número de alunos do Wundt. Né? Se fosse lá na Alemanha, o que tinha de americano, o que tinha de inglês era rodo. Né? A psicologia ela teve maior crescimento e expressão na Alemanha, porque lá era o lugar mais apegado à ciência. Mas, por outro lado, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos é que tinham considerado money, né? Good, money que é good, eles have, para fazer a ciência evoluir. Então, vamos lá. Para Wundt, a gente deve estudar a experiência imediata, a percepção, né, e descrever a experiência como a gente a sente. Por exemplo, a gente sentiu um cheiro, a gente tem que descrever como é esse cheiro, e isso ele chama de experiência imediata. Né? Tá? Se você quiser saber mais um pouco da teoria, acho que você tem que estudar a teoria. O nosso objetivo hoje não é falar de teoria, mas fazer uma descrição aí da história da psicologia. Né? O Wundt ele considerava as sensações como parte da experiência. Né? E ele dizia que as sensações é sempre despertada por órgãos sensoriais que são estimulados, o que é verdade. E aí chega o nosso cérebro. Foi o que eu falei mais ou menos há alguns minutos atrás. A gente tem lá o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso periférico, aí dentro do periférico tem o sistema nervoso autônomo e o somático. Né? Autônomo são os involuntários, né? E os somáticos são aqueles, eu não me recordo agora. Mas eu não me recordo agora, tá? Mas
para não massificar errado, também vou entrar em detalhes. O sistema nervoso autônomo e somático, isso é algo que a gente tem que refletir. Espero depois que vocês me deem a sugestão aí embaixo. Sistema nervoso central. Bem, vamos lá. Sistema nervoso central, aqui tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso endócrino, né? Pra vocês entenderem. Vamos lá, abre, agora eu vou falar com a Dudu, falar sobre ela também. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico são as nossas vias normais aí de interação com o mundo. E o sistema nervoso endócrino, ele também faz com que a gente reaja, né? Só que ele vai, o que acontece? A gente toma, ele vai por meio do sangue, né? O sangue enche lá de reações químicas, e essas reações químicas chegam ao nosso organismo inteiro por meio do sangue. Já o sistema nervoso são os estímulos externos que a gente recebe por meio dos afetores, né? Por meio desses receptores, né? E esses receptores, que é o sistema nervoso periférico, ele vai para o nosso sistema nervoso central, que processa aquilo e devolve. O sistema nervoso central, aí tem o sistema nervoso periférico, que é dividido em somático e autônomo. Basicamente é isso. Eu não vou entrar nos detalhes, porque como vocês viram, eu não lembro. O autônomo é quando você reage involuntariamente, né? Ou são os músculos, e o sistema nervoso somático realmente eu não lembro. Mas, enfim, fecha aspas, fica para uma próxima aula isso aí. Titchener, ele alterou os escritos do Wundt, ele foi para os Estados Unidos e propôs que a sua abordagem propôs o estruturalismo, né? E afirmou que ela representava a psicologia do Wundt. Tudo não era bem isso não, tá? Porque as ideias eram diferentes. Wundt reconhecia os elementos como conteúdo da ciência, né? Mas a sua atenção de Wundt se concentrava primordialmente na organização, né, desses elementos por meio dos processos cognitivos. Já para Titchener aceitou o foco empirista e associacionista sobre os elementos criados pelo Wundt, né? Mas ele não aceitava muito o processo de associação, assim. Ele meio que, né, que discordava. Ele foi para os Estados Unidos, foi dar aula lá na faculdade de Chicago e tal, né? E aí ele conheceu uma outra escola lá do Whitney, Scott, Hall, e difundiam a escola americana. A escola americana, acho que o espírito americano ele é diferente do espírito alemão, que tenta conhecer as coisas, né? Fica conjecturando, criando teoria e tal. O espírito americano, ele cria teoria, só que ele quer provar a teoria. Isso a gente chama de pragmatismo. Não, pragmatismo não é bem isso, não. Deixa eu explicar melhor aqui para não massificar errado. Eu tenho uma teoria, eu provo essa teoria de alguma forma, e se funcionar assim, essa teoria, então eu acredito que ela é verdadeira. Isso chama pragmatismo. Eu tenho que ter a teoria, eu tenho que prová-la que ela funciona. E por mais que a teoria não seja aquela, mas se ela funciona mais ou menos daquele jeito, a gente aceita ela. E ela tem que ser pragmática, tem que servir para alguma coisa, né? E, assim, na época que Titchener levou para a psicologia de Wundt, entre parênteses, né, entre aspas, para os Estados Unidos, ele fez aí com que fosse mais aceita a psicologia, né? Fosse que os americanos começassem a refletir sobre isso. E aí surgiu um apogeu dos Estados Unidos, surgiu lá os testes psicológicos, surgiram a psicologia escolar, educacional, a psicologia canônica, a canina, a clínica, a psicologia industrial, que hoje é conhecida como organizacional, né? Temos lá, eles criaram a psicologia forense, então eles criaram N psicologias, né? Lá nos Estados Unidos, né? Uma dessas teorias que se criaram lá nesse, entre aspas, Zeitgeist americano, foi a partir de uma necessidade mais prática e útil. Pô, não adianta nada você ter uma teoria que não seja prática e útil, né? Então, nos laboratórios de psicologia, lá nos americanos, nos laboratórios dos Estados Unidos, promovida por um cara que chamava James Angel, né, sei lá como se fala o nome desse cara, eles começaram a pensar uma psicologia que fosse aplicada a uma realidade,
que fosse capaz de modificar nossas vidas. Fosse uma ciência ativa, assertiva, atraente e influente. Você precisa ter uma ciência para ser ciência, ela precisa ser influente. Senão... E aí, nessa mesma época, nesse período, aí surgiu um cara que chama Watson. Esse cara é importante para a nossa psicologia de hoje. Tá? Ele é um pilar da psicologia atual. Watson, ele foi o cara que fundou o behaviorismo. Né? Como assim? As teorias da Alemanha, do Wundt, do Pitt, né? Coisa que, porra, pra que serve isso aí? Entendeu? Pra que serve? Estruturalismo, funcionamento, serve para fundamentar outros estudos, mas praticamente para que serve? O Wundt pensou, começou, tal, o Titchener aprendeu, trouxe para os Estados Unidos, difundiu, mas para quê? Né? E aí nesse ambiente americano, sabe como o americano é? O americano gosta de monetizar tudo, né? Então o que eles fizeram? Eles começaram a pensar em psicologia destinada a modificar a realidade, né? Fosse uma ciência ativa, assertiva, como eu disse, mas influente. E fosse financeiramente rentável. E aí o Watson começou, o cara, né, foda, ele criou a psicologia behaviorista, que é uma ciência do comportamento que só lidasse com coisas observáveis. Porque o Watson pensou o seguinte: o que me adianta ter uma psicologia que eu prove, que eu faça N coisas, mas que ela não seja observável? Se ela não for observável, eu não consigo fazer ela virar ciência. Fica muito no além, né? Fica muito no achismo. Quando você tem algo que é observável, então o bicho pega, eu consigo corroborar as ideias e a galera tem que aceitar. E é meio assim, hoje ainda é assim, tá? Não se engane, você vai fazer um trabalho científico, você tem que provar o seu trabalho. Você tem que provar com coisas que você consiga observar no sentido de reproduzir, né? Você precisa observar, se você observar é melhor, mas se não, você precisa provar, né? Tô falando, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai fazer um trabalho que é sociólogo, você vai trazer uma sociedade para dentro do laboratório, você não faz isso, né? Então você tem que ter bom senso também, né? O Watson, ele criou um comportamento ele criou uma psicologia que só tratasse de comportamentos observáveis, né? Que fossem possíveis de ser feita uma descrição, né? Fosse objetivo em termos científicos e ele conseguisse estabelecer relações de causa e efeito, né? Que é o que ele chama de estímulo e resposta. E ele rejeitava qualquer outros termos que viessem da mente, né? Que eram as questões do estruturalismo do Wundt e do Titchener. Né? Para o Watson, a consciência ela nunca foi sentida, nunca foi tocada, nunca foi cheirada, nunca foi provada ou movida. Então ela é uma simples suposição. Aliás, ele encara ela como uma suposição improvável, né? Então ele preferia meio que ignorar. Portanto, ele aboliu uma técnica que que era uma técnica já do Wundt e do Titchener. Lembra que eu falava lá atrás que eles fechavam os olhos, sentiam o cheiro das coisas que escreviam? Eles chamavam isso de introspecção. O Watson falou assim: peraí, se a mente eu não consigo observar, se a mente eu não consigo tocar, se eu não consigo provar, ignorar isso aí, isso para mim não serve. Aí ele tornou essa introspecção irrelevante. Por outro lado, as ideias do comportamentalista do Watson, né, não surgiram só com ele. Ela veio de uma parada mais antiga, que chamava biologia, né, que é uma das bases filosóficas aí da psicologia atual. Né. Ele veio de uma parada chamada psicologia animal, que era uma grande tendência na época. Né. A gente costumava dizer que o comportamento de um animal, né, dentro, lógico, das suas limitações, ele é parecido com o comportamento de um ser humano. Né? Então o Watson começou a trabalhar em cima dos animais, né, e dizer que se os animais funcionavam daquela forma, nós seres humanos também funcionaríamos. Né? É importante ressaltar que essa noção aí começou com Descartes lá atrás, né? Mas ela teve muita importância no objetivismo do Comte. Eu estou evitando falar dessas filosofias, porque isso é algo interessante, né? Falar de positivismo e tal, mas não é pragmático, vou ser bem americano nesse sentido. Mas o que importa é que essa psicologia do Watson começou com um cara chamado Pavlov,
que ele fazia lá os experimentos com animais, né, e com outro cara chamado Thorndike, né, que também teve importância aí na psicologia comportamental. Tá? O Pavlov ele influenciou muito. Então eu vou entrar em detalhes, mas acho que é mais legal vocês estudarem um pouco dele por fora, porque o nosso objetivo é descrever a história da psicologia, né? Não falar de teoria. Eu estava pensando nisso, se falava ou se não falava. Mas enfim, Watson, James B. Watson, ele apoderou-se do raciocínio aí, do racional do Pavlov, que era um russo, e do Thorndike, para criar o que ele chama de psicologia experimental. Né? Isso nos Estados Unidos, que a gente chama no Brasil de comportamentalismo. Nos Estados Unidos chama de behaviorismo. Behavior, né? Que é evidente de behavior. Behaviorismo. Em português é behaviorismo ou comportamentalismo. Depois do Watson, né? Aí surgiu um cara que chama Skinner. Tá? O Skinner, ele é o criador aí do behaviorismo que a gente conhece hoje. Tá? Ele criou... O Watson falava o seguinte, ó. O Watson ele não negava que a mente existia. Tá? Só que ele falava assim, para mim isso é irrelevante. Eu quero avaliar o comportamento humano. Tá? Skinner, ele rompe com isso aí, porque ele fala assim, ó. Não existe. O nosso comportamento, eles são resultado, né? Eles são efeito de uma causa ambiental. Mente aí, né? O Skinner ele rompeu com isso, tanto que a gente chama o Watson de comportamentalismo e o Skinner de comportamentalismo radical. O Skinner ele começou a estudar as respostas que os organismos davam ou dão, né, ao ambiente, né? E ele usava desse artifício para explicar o comportamento. Ele só se ocupava de comportamento observável e acreditava que a tarefa da investigação científica se traduz em estabelecer relacionamentos funcionais entre as condições. O que é isso? O Skinner ele falava que pensar também é um comportamento, só que é um comportamento que a gente não consegue observar. Tá? Ele negava a mente, como o Freud e como os outros caras falavam. Freud nessa época ainda não era o pá, embora já existisse, né? Skinner acreditava que o resultado eles são reproduzidos e assim, ele consegue reproduzir, né? Skinner é o cara aí do comportamentalismo, é um cara assim que dá para estudar bastante, tem textos bons, os textos são legais, são proeminentes, mas enfim, né? Mais ou menos no mesmo período tiveram aí duas linhas de psicologia que elas são tão proeminentes quanto o comportamentalismo e que perduram até hoje, tá? Quais são? Gestalt e psicanálise. A psicanálise ela foi mais fortemente difundida por Freud, né? Mas teve outros caras aí. A psicanálise ela não se ocupava, né, das áreas tradicionais da psicologia. Primeiro porque a ideia dela é oferecer terapia a pessoas com distúrbios emocionais, né? Então, assim, a psicologia de Freud está muito mais na clínica do que na acadêmica, né? As outras psicologias, né, behaviorista e as anteriores, né, as que fundamentaram, elas são muito mais acadêmicas do que eram, né, muito mais acadêmicas do que focadas em resolubilidade. Diferente de hoje. Hoje são todas mais focadas para a área de resolução de problemas, mas na época não. Tá. Desde o começo a psicanálise era separada, né, ela era meio que separada e distinta, por conta dela não ter sido nascida dentro do ambiente acadêmico. E hoje ela ainda é meio que rola meio um preconceito, tal. Pô, essa aí não é provada, essa aí não tem como avaliar cientificamente. Pá, eu mesmo sou um crítico ferrenho, fui na verdade, né, um crítico ferrenho na minha época de
de universidade. Pô, a psicanálise a gente não prova, né? Mas o grande ponto é que ela não nasceu para ser provada, né? Bem, ela não nasceu dentro do ambiente acadêmico, então, né, as produções de conteúdo e de provas são diferentes, né? A psicanálise ela está voltada para o inconsciente, né? E assim é um tópico virtualmente totalmente ignorado pelos outros sistemas de pensamento. Se você parar para avaliar, o behaviorismo ele não fala de mente. O Watson ele fala, não vou estudar isso aí, e o Skinner simplesmente rompe. E a psicanálise ela veio e cuida disso aí, não? Ela veio para falar de inconsciente, de mente, de ego, superego, de id. Enfim, são instâncias mentais. Por que eu estou falando isso? Para que fique claro a diferença de referencial teórico, né? Uma acredita em uma coisa e uma acredita em outra. Não dá para misturar as duas. Tá? Se misturar as duas, você vai fazer besteira. Até tentaram uma época aí, mas não rolou, não. Tá? Obviamente não foi Freud quem desenvolveu a teoria do inconsciente, né? Acho que a gente não tem que deixar isso claro. Mas ele foi o cara responsável por promover e difundir. Depois de Freud surgiu aí novos psicanalistas, um cara chamado, foi aluno de Freud, Jung, né? Teve aí muita gente que... Freud inclusive tratou Jung como sucessor, mas os dois num período aí romperam, por conta que um falava de psicanálise e o outro falava de psicologia analítica. Né? Eles discordaram no que fala do inconsciente e da importância do sexo. Né? Freud desenvolveu um sistema e que ele deu o nome de psicologia Jung desenvolveu um sistema que ele deu o nome de psicologia analítica. Né? A Freud falava de psicanálise. Lembro, só uma adendo, Freud tem 2 tópicos, tá? É bom você dar uma estudada nesse sentido aí. Um ponto fundamental da diferença do Jung e do Freud é que eles se vinculam com a natureza da libido. Né? Freud definia os termos predominantes sexuais, já Jung considerava uma energia vital generalizada, dizendo que o sexo era apenas uma parte disso. Né? Vou fazer uma piada. Geralmente os caras falam assim, psicanálise, o bom da psicanálise é que termina em sexo. Essa é só uma piada. Mas é bom mesmo que termine em sexo. Para Jung, essa energia vital, libidinal, né, ela se exprime no crescimento e na reprodução e também em outras atividades. E isso vai depender isso vai ser importante em um determinado momento, em um momento particular do indivíduo. Né? E Freud fala que isso é contínuo, é importante a vida inteira. Né? E a psicologia da Gestalt? Eu falei lá o seguinte, depois de toda a história do estruturalismo, tal, do Wundt, do Titchener, o apogeu do fisiologista, tal, tudo isso aí, depois de surgiu o behaviorismo, lá com Watson, que foi fundamentado pelas histórias de Thorndike e de Pavlov, aí surgiu o Skinner, e meio que simultaneamente lá tinha o Freud, lembrando que Freud não criou a psicanálise, mas foi ele quem difundiu, né? Tornou ela mais famosa, correu o mundo, e uma era mais acadêmica, uma era mais clínica, e em paralelo surgiu a psicologia da Gestalt. Tá, o que faz a psicologia o que é a psicologia e tal? A psicologia da Gestalt, ela surgiu, ela tomou dimensões numa escala mais modesta. Né? Ela realizou sua missão, mas de maneira mais modesta. Ela tinha uma forte oposição ao elementarismo. Pô, como assim? Ela fala da consciência. Né? Vamos lá. Behaviorismo fala do comportamento. O Freud, na psicanálise sigela do Freud e do Jung, ela fala da mente, do processo mental, do inconsciente, né? Das instâncias mentais. A Gestalt, por outro lado, fala da consciência. Vê só como isso é interessante, como isso é legal. Porque aí você consegue romper bem legal as coisas. Ó, eu tenho aqui o behavior que fala do comportamento, do behavior. Eu tenho aqui a psicologia psicanálise que fala da mente, né, mind. Mas do outro lado eu tenho aqui a Gestalt, né, no outro bloco que fala da consciência. Às vezes a gente tem a impressão que uma completa a outra, mas eu acho que isso foi o surgimento natural aí das teorias, né? Mas lembrando que os referenciais teóricos são diferentes, então você não pode misturar. Não é uma boa prática.
Como assim, Harley? Ele fala na Gestalt da consciência. A gente fala da aprendizagem, da percepção, do social, do pensamento, ao contrário das outras. São bem distintas. Embora essa escola ela não tenha transformado a psicologia de uma maneira revolucionária, como os caras que fundaram ela, o Pearl, pensavam ou esperavam, ela teve um impacto considerável. Por quê? Porque ela observa a consciência a partir de sua totalidade, né? Ela tenta olhar o todo. Ela não ignora nenhuma parte ou ela não prioriza alguma parte especificamente. Ela avalia tanto o comportamento como a experiência consciente, né? Ela não ignora os processos mentais, é diferente de como Freud pensa, mas ela não ignora. Ou seja, ela é uma psicologia completa, é uma teoria completa. Ela não ignora nada. Surgiu também depois as teorias mais humanistas, né, que é o tal do Carl Rogers, né, falando das teorias clínicas, das técnicas clínicas de investigação não diretiva, a ACP, que é a atenção centrada na pessoa. Enfim, eles são muito parecidos com a Gestalt, tá? Mas com outro nome. E aí, posteriormente, foram surgindo as diversas outras psicologias, né? Que é as que a gente conhece hoje. Hoje tem psicologia de tudo, né? Mas todas essas outras são meio baseadas nessas. Rogers foi um cara que estudou muito, né? Disse aí que com o tempo as pessoas iam aprovar a sua afirmação, as afirmações que ele fazia em suas teorias. Uma coisa legal é que a teoria humanista do Rogers ela não se tornou parte ela não virou uma concorrente das outras, né? E uma das razões para isso é que a maioria dos psicólogos trabalham em clínicas particulares, né? Eles não são estudiosos, tal. Então deu para meio que concorrer assim. E ao contrário dos outros psicólogos que eram mais acadêmicos, né? E com exceção dos psicanalistas, os humanistas eles não fizeram o mesmo número de pesquisa, nem publicaram artigos ou treinaram novas gerações de alunos, né, para dar continuidade à sua tradição. A gente fala pouco nela, né? Mas, por outro lado, ela reforçou aí as ideias contidas na psicanálise, né? De que podemos acessar o inconsciente de maneira livre, moldar a nossa própria vida, né? E nesse sentido ela ajudou ao crescente reconhecimento da psicologia como ela é hoje e fortaleceu a psicologia cognitivista, que é uma outra linha, né, que teve ascendência aí gigante com Piaget, né? Piaget sem dúvida foi um cara referencial aí no que fala o aprendizado, né? A gente precisa muito entender as técnicas do Piaget, né? E os princípios também escritos por Vygotsky, né? Vygotsky foi outro cara aí que fez com que a psicologia evoluísse. Enfim, só reiterando que o objetivo desse vídeo não foi falar especificamente de cada teoria, mas foi fazer aí percorrer de uma maneira rápida e sucinta, objetiva, todos os caminhos que a psicologia, mais ou menos todos os caminhos que a psicologia trilhou até ser o que a gente conhece hoje. Lógico que você tem que aprofundar um pouco mais seus estudos e tentar obter mais conhecimento. E aproveitar para agradecer aí a nossa discussão. Valeu? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, www.ipsi.com.br, e a gente vai tentar aí, na medida do possível, realizando as atividades que vocês sugerirem. Forte abraço.